E aí, pessoal, tudo bom? Espero que a acústica não esteja muito ruim, porque tem o pessoal trabalhando aqui na rua. E aí, me deixou outro horário pra eu gravar o vídeo, mas que demora muito pra exportar, então eu precisava gravar logo, tá? A gente vai falar sobre tecido nervoso, o último tecido aí que a gente vai estudar em histologia. E teria mais uma aula sobre impulso nervoso e sinapse. Vou tentar falar um pouco sobre isso aqui, porque não vai dar tempo de dar outro vídeo antes da prova de vocês. Bom, pessoal, as células do tecido nervoso, assim como do tecido muscular, elas são bem diferenciadas, tá? E elas são diferenciadas, elas são especializadas para gerar e conduzir impulsos elétricos. Todo mundo já deve ter visto aí uma imagem de neurônio funcionando, que faz aquele choquezinho, né, daquele impulso elétrico, e é exatamente daquela forma, tá? Então, toda a estrutura da célula do tecido nervoso, que é constituída aí principalmente pelos neurônios, ela é formada justamente para produzir e conduzir esses impulsos elétricos de forma que não danifique o tecido, tá bom? São células com prolongamentos que se intercomunicam por meio de impulsos elétricos e mediadores químicos. Então, aí, um neurônio, ele é ligado ao outro, só que eles não se tocam, tá? Então, eles se intercomunicam, né? Se comunicam um com o outro por meio desses impulsos elétricos e através de mediadores químicos. Aí a gente libera várias substâncias químicas que funcionam aí para o funcionamento não, né? Que vão estabelecer aí o funcionamento principalmente do nosso sistema nervoso. Por exemplo, a adrenalina, né? Em determinadas situações a gente libera aí adrenalina para justamente fazer o nosso corpo funcionar de uma forma mais rápida. Cada substância química aí vai ter uma função diferenciada, tá? Possui intenso metabolismo, então requer aí bastante energia, principalmente quando a gente para de comer carboidrato, por exemplo, ou fica muito tempo sem se alimentar, acaba dando aí uma dor na cabeça, justamente porque os neurônios eles necessitam de bastante energia para funcionar. Altamente vascularizado e possui baixa capacidade de regeneração. Então, assim como o tecido muscular, o tecido nervoso ele não se regenera. Ou seja, a gente vai sim perdendo neurônios ao longo do tempo, né, conforme a idade vai passando, e a gente não tem como regenerar esse tecido. Então, perdeu o neurônio, não tem mais o que fazer, tá? Por isso que ele tem várias piadinhas relacionadas a quem usa produtos químicos no cabelo e etc. E também, como a gente pode observar, né, conforme a idade vai passando, a gente vai perdendo aí algumas capacidades de memória, de reter informações, de conseguir resolver determinados problemas, né? A gente vai ficando mais lento e etc. Aí eu não tô falando nem de doenças, tá? Tô falando de forma geral mesmo. Bom, o nosso tecido nervoso, ele é representado e ele é composto pelos nossos neurônios e pelas nossas células gliais, tá? A gente vai direto ao assunto, vou falar um pouquinho dos neurônios, depois sobre as células da glia, e ver qual é a função de cada um aí, tá? Então, o nosso neurônio é a unidade fundamental do tecido nervoso, tá? Sem ele, nada acontece. É a principal célula desse tecido. São células, como eu falei ainda agora, se comunicam entre si e se comunicam também com as células musculares. Já podem observar, né? Eu já até falou na aula de tecido muscular. Você pensa, você executa, né? Seja para falar, seja para andar, seja para se locomover, o que quer que seja, tá? Então, as células do tecido nervoso estão ligadas, conectadas entre si e conectadas com os nossos músculos, tá? Tudo isso é feito através de secreção de linguagem elétrica e química. Bom, a função desse tecido, dessa célula, é receber, processar e enviar informações, tá? Essa é a função das células dos neurônios. Receber, o que seria isso? É tudo que está relacionado ao ambiente, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, para eu correr, eu não vou correr do nada, tá? Eu vou primeiro mandar essa informação. Então, o neurônio recebe a informação do que eu quero fazer ou do que eu preciso fazer
Ele processa, ele diz, e agora, com isso aqui, o que que eu vou fazer? E aí ele envia a resposta e a gente executa. Claro que isso acontece em milésimos de segundo, tá? Tem pessoas que são mais lentas, pessoas que são aí mais rápidas, mas isso acontece muito rápido, é um processo muito rápido, tá? Então a gente recebe, processa e já executa. Por isso que a gente não precisa pensar tanto para executar uma determinada situação. Claro que existem situações e situações, tá? E respostas. Cada organismo funciona de uma forma diferenciada. Enquanto uma pessoa lida ali com uma situação de perigo e tem a reação de revidar, outra pode ter a reação de correr. Então, é relativo, vai estar relacionado à questão pessoal, à questão caráter, à questão aí personalidade, mas, seja qual for o caso, é uma resposta rápida, ok? E aí, é ele que vai fazer essa integração do indivíduo com o meio externo, tá? Então, por exemplo, quando tá frio, não tá frio no meu corpo, tá frio o quê? No ambiente. Mas quem vai fazer essa percepção? O meu organismo. Então, a gente vai fazer a percepção, o neurônio vai receber a informação e vai processar essa informação. Então, o que o nosso corpo faz quando o ambiente está frio, né? E aí eu tô falando de processos metabólicos, tá? Não de, vou ele pegar uma coberta, tá? De processos metabólicos. O que a gente faz quando tá quente? Então, a gente faz toda essa percepção. Outra coisa que a gente não costuma pensar, mas, por exemplo, uma pessoa falando com você, né? O que é o falar? O que é a voz? São ondas sonoras que vão chegar até quem está recebendo. E o que a gente faz? A gente traduz essas ondas sonoras. Então, a gente processa e a informação que a gente revida a gente responde de acordo com o que a pessoa perguntou, de acordo com o que a pessoa falou. Acho que dá pra entender, né? Isso vale pra tudo que a gente faz, gente. As percepções do meio, o nosso próprio organismo, aqui quando fala coordenação e regulação das funções internas do organismo. Todo o nosso organismo ele é regulado aí pelos nossos neurônios, tá? Deixa eu pensar um caso aqui. Quando a gente toma um susto, por exemplo, a gente faz o quê? Liberação de adrenalina. Essa adrenalina é liberada lá nos nossos neurônios, né? E vai agir aí, dando aí determinadas situações pra gente. Por exemplo, correr, né? A adrenalina, ela prepara o nosso organismo para uma situação imediata. Pessoas que estão estressadas acabam liberando cortisol. E aí, entre essas substâncias e vários hormônios que são liberados, são eles quem regulam as nossas funções, o nosso metabolismo. Pessoal, os neurônios, eles têm uma estrutura bem diferenciada, eles são uma célula bem diferenciada, tá? Ele é composto aí por corpo celular, dendritos e axônio. Então, para que servem os dendritos? Os dendritos... Ei, tô dando aula. Os dendritos, eles vão receber as informações. São eles que vão fazer a primeira percepção dos estímulos, tá? Então, por exemplo, deixa eu pensar uma situação aqui. Quando a gente toca em algo e sente que tá quente, tá? Quem faz essa primeira recepção, seja também alguma outra informação que seja enviada para o cérebro, tá? São eles que vão receber essa informação. E aí eles vão transferir essa informação para o corpo celular, que é a região do neurônio aí onde está o núcleo. Essa informação vai ser traduzida e a gente vai enviar a resposta através do axônio. Ok? E aí, o que seria o axônio, tá? É uma ramificação relativamente longa, cilíndrica, que vai conduzir os impulsos que se afastam do corpo celular. Então, é o axônio que leva a informação do que é para ser feito, né? Qual é a resposta que você vai dar de acordo com o estímulo que você recebeu. Por exemplo, quando você martela o dedo, né? Quem vai enviar a informação dessa dor, gente, isso aqui é muito rápido, tá? Quem vai enviar essa informação do que aconteceu é o dendrito, o corpo celular traduz e o axônio faz o quê? Faz você tirar a mão, faz você dar pulinhos, né? Ele vai causar a dor, tá? Então, ele que vai conduzir a resposta. E é ele que vai estar relacionado ao impulso elétrico em si. Ou seja, ele tem que ter uma estrutura em que esse impulso elétrico não afete o funcionamento do cérebro. E aí tem vários casos que qualquer tipo de problema que ocorra ali na bainha de mielina, que
reveste o axônio, vai gerar aí diversos problemas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Eles variam em extensão, eles podem ser bem pequenininhos e podem ter aí mais de 1 metro, o que acontece, por exemplo, com informações que vão estar na nossa medula. Quando eu falo tecido nervoso, né, gente, vocês têm que ter uma noção aí de cérebro, medula, acho que vocês devem ter aí de fisiologia, anatomia. E aí o que acontece? Tem informações que não precisam ir para o nosso cérebro, são informações que a gente responde muito rápido, como por exemplo, isso que eu falei ainda agora pra vocês, né, sobre alguma coisa que cause dor, você tocar numa panela e sentir que tá quente. Essa informação ela não vai no cérebro, ela vai até a medula, onde vai estar o corpo celular. E aí esse axônio, ele tá ramificado aí no nosso corpo até a nossa mão, por exemplo, que é o que vai fazer a gente ter o resultado de tirar a mão rapidamente. Espero que tenha dado pra entender, senão tem uma figura aí que exemplifica um pouquinho. O terminal do axônio, né, a parte final do axônio, ele é rico em mitocôndrias e vesículas membranosas cheias de moléculas neurotransmissoras. O que são moléculas neurotransmissoras? Vou dar um exemplo para vocês. Serotonina, adrenalina, noradrenalina, deixa eu ver se eu lembro mais algum agora de cabeça. E tem vários. Tem alguns hormônios, tá? Então tem vários neurotransmissores aí, tá na aula de impulso nervoso e sinapse. E eles têm aí diversas funções no nosso organismo, tá? A liberação de cada um deles vai influenciar aí no funcionamento do nosso corpo. Os neurônios, eles são classificados de acordo com o número de prolongamentos. Não sei se esse bico tá aparecendo aí pra vocês, acho que sim, né? Não tem como fazer agora. Bom, de acordo com o número de prolongamentos e de acordo com o aspecto funcional, tá? Ou seja, de acordo com a estrutura dele e de acordo com a função que ele exerce. De acordo com o número de prolongamentos, eles podem ser divididos aí em multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. Vou já mostrar para vocês a figura. E com aspecto funcional, eles podem ser motores, sensoriais e interneurônios. São apenas neurônios aí de associação. Aí, em relação à estrutura, tá? De acordo com o número de processos que se originam a partir do corpo celular, tá? Então, a gente começou falando sobre os multipolares. São quando apresentam muitos dendritos e axônios ramificados. São os principais que a gente vê quando a gente fala assim, neurônio, todo mundo desenha esse tipo de neurônio, tá? Os multipolares. Os bipolares, quando eles apresentam um único axônio e um único dendrito. Dá para observar lá na figura do bipolar. E os pseudos unipolares é quando parece que ele só tem uma saída ali, né? Se origina a partir é uma origem. Só que é pseudo, porque é falso, tá? Os axônios e os dendritos vão se fundir durante o desenvolvimento, vão criar uma longa extensão. Então, parece que é um, mas na verdade são dois, por isso que é pseudo. Acho que dá pra entender, né? Bom, então a gente tem aí, ó, esse multipolar, que é o do meio, que é o que a gente sempre desenha quando fala de neurônio, tá? Então, vocês podem observar aí que tem vários dendritos, né? Uma árvore dendrítica e o axônio, tá? O bipolar, quando tem aí uma única ramificação para o dendrito e uma para o axônio. E o pseudo-unipolar, quando parece que só tem uma, mas na verdade são duas, né? Para cima o dendrito, para baixo o axônio, tá? Observem que todos aí, ó, direção do impulso. O que é a direção do impulso? É de onde o impulso começa para onde ele termina, tá? É sempre assim, gente. Começa pelo dendrito, vai para o corpo celular, que é onde está o núcleo, e essa informação é levada aí através do impulso nervoso. E de acordo com a função, os neurônios são classificados aí em sensoriais, motores e de associação. O sensorial são os que mandam as informações dos órgãos dos sentidos para o sistema nervoso central. Ou seja, quais são os órgãos dos sentidos, gente? Visão, olfato, tato, paladar, audição. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, né, tá relacionado aí a essa questão. Então, a gente faz a sensação, né, a gente tem a sensação
e essa informação é levada para o sistema nervoso central. De acordo com o que a gente sente, com o que a gente faz a percepção, o nosso neurônio motor é o que vai dar as ordens do sistema nervoso central para os músculos e para as glândulas. Como assim glândulas, professora? A senhora não tinha falado sobre isso. Gente, por exemplo, você come alguma coisa ou você sente o cheiro de alguma coisa. Qual é o resultado de algo que você deseja, por exemplo, né? Você começa a liberar o quê? Saliva. Quem libera saliva? A glândula salivar, né? A gente tem alguns tipos aí. Então, a informação foi levada para o sistema nervoso central e a ordem do sistema nervoso central é libera a saliva. Por quê? Porque a saliva é o que vai começar aí o processo digestivo. E aí a gente tem a liberação de saliva na boca. Por isso que sente tal cheiro ou começa a comer, você vai liberando saliva, tá? Então, todos os nossos órgãos dos sentidos estão ligados aí ao nosso sistema nervoso, tá bom? E aos músculos, como eu falei pra vocês, né? Então, se eu sentir dor, se eu sentir que tá quente, eu vou retirar a mão, tá? E os neurônios de associação são os que vão servir de conexão entre um neurônio sensorial e um neurônio motor. Tem uma figura aí pra entender um pouquinho melhor. Aí, pessoal, então a gente tem, começando pelo neurônio sensorial, né? São eles que vão fazer a percepção dos estímulos. Que estímulos são esses? Qualquer coisa externa ou qualquer coisa interna mesmo, tá? Então a gente faz a percepção, ele vai conduzir essa informação. O neurônio sensorial, aí, o neurônio associativo, ele serve aí como ponte entre um neurônio e outro. E aí observem que tem, ó, dendrito, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, tá? Os neurônios, eles se comunicam, mas todos vão ter a mesma estrutura. E a informação para o neurônio motor. Então, a gente tem aí o resultado, né? A resposta é, por exemplo, tira a mão. Quem vai fazer essa função é o neurônio motor. A gente tem também as células da glia, tá? As células da glia, elas quase não são comentadas, principalmente quando a gente está ali no fundamental, no ensino médio, tá? Elas têm a função, basicamente, pessoal, de dar um suporte para o neurônio. Quem realiza a função de fato são os neurônios, mas elas dão um suporte para esses neurônios, tá bom? A gente tem as células da glia, da neuróglia central, do sistema nervoso central, que são os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia e as células ependimárias. E a gente tem as da neuróglia periférica, está relacionada ao sistema nervoso periférico. São as células de Schwann e as células satélite. Vou tentar não ficar lendo muito, né? Então eu vou direto ao assunto, mas aí eu já mandei essas aulas para vocês leem com calma aí, tá bom? Para estudar. Bom, pessoal, os astrócitos, eles vão ter uma função de sustentação mecânica. Eles que vão apoiar os neurônios aí e outras células, tá? Eles recobrem a superfície externa dos vasos. E na substância cinzenta, esses prolongamentos dos astrócitos, eles vão envolver os neurônios, mantendo o ambiente adequado às funções metabólicas, tá? Toda atividade dos neurônios vai causar um aumento na concentração de potássio, tá? E aí o excesso de potássio vai ser captado pelos astrócitos, então ele vai fazer aí essa função no auxílio dessa atividade dos neurônios, tá? Quando a gente... Já devem ter ouvido falar, né? Bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio regula aí diversos processos metabólicos nossos. Só que o excesso deles no nosso encéfalo, né? Pode ser prejudicial, tá? E aí ele vai ter essa função de captar o excesso de potássio produzido ali depois do impulso nervoso. As micróglias, elas são as células de defesa do nosso sistema nervoso, tá? Então, qualquer organismo estranho, substância estranha, qualquer coisa, assim, que tem que fazer uma limpeza, digamos assim, para não afetar o funcionamento do nosso sistema nervoso, são as micróglias que vão ter essa função aí, tá? Elas vão fagocitar esses invasores, qualquer coisa estranha que esteja ali presente, e ela vai ter essa função de limpeza aí e de defesa, tá?
Se ela não funciona de forma adequada, vão ficando aí diversos produtos e isso pode também afetar o funcionamento do nosso sistema nervoso. A gente tem aí as células ependimárias, que são as que revestem o interior dos ventrículos, elas que produzem o líquido cefalorraquidiano, ou líquor, né? Esse líquido é extremamente importante para dar nossa sensação de equilíbrio, ele faz a gente fazer a percepção se a gente está deitado, se está em pé, e é extremamente importante para o nosso organismo. Vocês devem ter visto sobre ele um pouquinho em anatomia e fisiologia. Pessoal, os oligodendrócitos, eles são extremamente importantes para o funcionamento do nosso sistema nervoso. São eles que são responsáveis pela formação da bainha de mielina, tá? A bainha de mielina é o que vai... tipo, imaginem uma fita isolante, né? Num cabo de eletricidade, alguma coisa assim. É a mesma função da bainha de mielina. Lembra que a gente falou que os nossos neurônios funcionam aí a partir de um impulso elétrico. Esse impulso elétrico, imaginem realmente uma eletricidade. Então, se não tiver uma proteção, uma fita isolante ali, pode dar um curto e vai afetar o nosso funcionamento aí cerebral, tá? Como acontece em diversos casos e geram aí, né, produzem algumas doenças, tá? Então, é extremamente importante a função dos oligodendrócitos no funcionamento do sistema nervoso e aí como apoio nos neurônios. As células de Schwann são responsáveis pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso periférico, tá? Então, a mesma coisa que eu falei pra vocês ainda agora, só que nesse caso no sistema nervoso periférico. O que causa, por exemplo, esqueci o nome agora, aquela mal de Parkinson, é o fato da bainha de mielina no sistema nervoso central, tá? Então, tem uma diferença aí. Aí tem uma imagem, então, né, do neurônio e das células da glia, como vocês podem ver, elas fornecendo aí apoio ao funcionamento dos neurônios, tá? Então, a gente tem aí os astrócitos, os oligodendrócitos, né, e presente no nosso encéfalo, né, e também no sistema nervoso periférico. Espero que tenha dado pra entender. Tá difícil aqui com essa cachorra querendo latir pra vocês. É porque geralmente eu gravo as aulas à noite e agora eu tô gravando essa de manhã.Teriam então é isso. De uma forma mais resumida, né? Eu sei que se a gente tivesse em sala de aula surgiriam várias dúvidas, a gente debateria bem melhor, mas é o que temos para o momento, né? Então, obrigada aí por tudo e até a próxima.